Boa tarde, meu nome é Vanessa Pimenta e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em Gestão Pública Municipal. O tema do meu artigo é o PPA como instrumento de planejamento estratégico. Então, inicialmente, o que eu vou abordar neste artigo? Vou falar sobre o planejamento, a importância de se planejar e qual o papel do plano plurianual no planejamento municipal, que é de importantíssima função. Será abordado também a resistência com relação aos operadores públicos quanto à contribuição do PPA para o planejamento público, este é um dos principais obstáculos que nós temos para que o PPA tenha a sua função, o seu objetivo alcançado. Em São Simão, o PPA está inserido na Lei 644, de 18 de dezembro de 2017, e segundo o controlador interno do município, este é apenas figuração, ou seja, é somente um cumprimento de ordem legal. Ou seja, em São Simão, o PPA também não é visto com o seu objetivo principal, que é o planejamento. Por fim, chegaremos à conclusão que o uso do planejamento pode evitar muitas dores de cabeça aos gestores, ou seja, a partir do momento em que o gestor vê o PPA como planejamento, ele vai deixar de ter uma política de improviso e, consequentemente, não haverá desperdício do dinheiro público. Mas o que é planejamento? Planejamento, segundo o professor Maurício Fernandes Ferreira, que está apresentado no meu artigo, a palavra planejamento lembra pensar, criar, moldar ou mesmo tentar controlar o futuro da organização dentro de um horizonte estratégico. Podemos dizer que planejamento pode ser o processo formalizado para gerar resultados a partir de um sistema integrado de decisões. Então, ou seja, o planejamento é um procedimento. Ele tem que ser feito para que você alcance no futuro o que você deseja. Se não há planejamento, tanto nas empresas particulares como nas empresas públicas, como nos órgãos públicos, nós não teremos um futuro a ser seguido, a um futuro brilhante para a nossa cidade, por exemplo. Mas o que é o planejamento estratégico? Quando eu iniciei o curso, eu cheguei a fazer uma leitura do chileno Carlos Matos. Foi a partir dessa leitura que me despertou o interesse pelo planejamento. Planejamento estratégico é um processo dinâmico, sistemático, coletivo, participativo e contínuo para a determinação dos objetivos, estratégias e ações da organização. Carlos Matos, nessa questão do planejamento estratégico, ele trouxe uma mudança em todo o planejamento no âmbito universal. Ele falou que o que acontece? Para você planejar, não tem que ser um técnico que vem de fora para fazer um planejamento e te entregar. Tem que ser as pessoas que estão inseridas naquele meio, que tem que dar suas opiniões e sugestões para que realmente o planejamento seja executado de forma certa. Qual é a importância do planejamento para a administração pública? Por que a administração precisa de planejamento? A nova administração pública tem como foco o atendimento das necessidades do cidadão. Para tanto, são empregadas diversas ferramentas gerenciais, entre elas a mudança na postura estratégica das organizações públicas, ou seja, não há mais lugar para o improviso. A gestão pública exige pessoal qualificado e disposto ao desenvolvimento de um trabalho de excelência, o qual deve atuar com eficiência, eficácia e efetividade, trazendo para a administração pública significativa melhoria de seu desempenho. Ou seja, por que tem que ter o planejamento na questão no âmbito municipal, estadual e federal? Porque com o passar dos anos hoje, a população exige cada vez mais que o serviço prestado pelo ente público seja eficiente, seja eficaz. Então, o que ele precisa? Aquele modelo anterior, ele não pode ser usado mais. Precisa-se de um planejamento para que as questões ligadas à educação, saúde, transporte, entre outros, tenham uma eficácia que venha a atingir o objetivo, que é fazer com que a população esteja satisfeita com o desenvolvimento das atividades públicas. Nesse contexto, o que a lei trouxe? O que os legisladores trouxeram para ajudar, para que haja um planejamento e que esse serviço efetuado pela administração pública seja efetivo? Visando a maior eficácia do serviço público,
A Lei Complementar 101 de 2000, que nós conhecemos como a Lei de Responsabilidade Fiscal, veio incorporar instrumentos de planejamento que orientam as ações do governo, as quais são indispensáveis na administração pública. São eles: o PPA, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Nesse sentido, o que é? Então, o gestor preocupado com essa eficácia, preocupado com esse serviço de qualidade a ser prestado à população, ele colocou na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, essas leis que, no caso, e esses planos, que, na verdade, vêm para facilitar o planejamento. Nós temos o PPA, que é o Plano Plurianual, que nós veremos mais para frente, que é o planejar, que ele dura 4 anos. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem a função de orientar o que vai ser feito. O PPA me fala, vamos planejar, nós vamos construir um hospital. A LDO vem e fala assim, realmente, e nós podemos ter um orçamento para poder fazer isso. Aí vem a LOA, a lei a LOA vem para executar. Lei Orçamentária Anual, que também é anual. A LOA vem para poder nos ajudar nessa situação, que é falar assim, não, eu tenho dinheiro e ele vai ser aplicado na construção do hospital. Mas o que é o Plano Plurianual, o PPA? O Plano Plurianual, segundo o artigo 168, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz: é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que deve estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, o que é o PPA? Ele vem para falar assim, olha, você pode fazer o que a população quer, inclusive o PPA, a questão da audiência pública. Embora aqui na cidade não exista esse tipo de audiência, as pessoas não participam, mas é através da audiência pública que a população vem a dizer o que precisa. O breve histórico. O primeiro PPA foi em 1989 e ele deveria seria usado de 91 a 95. Todo mundo falou assim, nossa, vai ser ótimo. Mas quando foi colocado em votação, os próprios parlamentares não fizeram o alvoroço que estava esperando. Ninguém chegou a participar, a dar informações, sugestões, alguma coisa. E nisso ela já começou a não funcionar. Então, as verdadeiras intenções do governo ficou clara em pouco tempo. Ou seja, o PPA não teria o objetivo que ele tem. O PPA como instrumento de planejamento. O que está de errado? O que está acontecendo de errado que o PPA não é um instrumento de planejamento? Após várias versões, o PPA é definido por muitos como um documento burocrático e de pouca utilidade, e visto como instrumento de trabalho para os controladores, mas não para os planejadores e tomadores de decisão. O que falta? O PPA, ele precisa com que o dono da caneta vá lá e fale assim, não, eu quero construir isso. E realmente haja um planejamento para que a vontade desse administrador seja satisfeita. Então, precisa que ele tome esse posicionamento, o que não está acontecendo. Outra coisa é a existência do formato puro, ou seja, o PPA sempre vai ter aquele formato de universalidade, ele vai ser genérico e não territorial, como deveria ser. São Simão é diferente de Paranaguara. São Simão, às vezes, precisa do asfalto e Paranaguara, às vezes, precisa de educação, mas vem um formato unificado. O excesso de detalhamento do PPA. O PPA vem trazendo as questões orçamentárias para dentro do seu corpo. Então, isso não é bacana, porque cada dia que passa, ele fica mais complexo de entendimento, que não era com ênfase na estrutura orçamentária. O PPA tem dupla finalidade, que ele está tendo dupla finalidade, o que não era para ser. Ele é um planejamento e gestão estratégico e também ele vem para dar transparência aos gastos públicos, o que é inaceitável. Tanto que o governo federal de 2007, ele simplesmente deixou o PPA fora de tudo. Ele fez vários programas, como o PAC, que é o Programa de Aceleração e Crescimento, o PDE, que é o Programa de Desenvolvimento de Educação, e esses programas não existiam no PPA. Eles tiveram que ser inseridos posteriormente para poderem ser executados. Retorna só um pouquinho para mim, o anterior. Então, como
como resolver essa situação? Para que se cumpra a Constituição Federal de maneira efetiva, o plano plurianual precisa ser incorporado ao debate político decisório, seja no âmbito dos primeiros escalões do Poder Executivo, seja nos debates. Ou seja, a população e os donos da caneta têm que participar mais efetivamente dessa questão de elaboração do plano plurianual. Esse envolvimento dos tomadores de decisão é requisito indispensável para o sucesso do PPA, pois conforme lição de Matos, extraída do planejamento estratégico situacional, planeja quem decide. Então, quem deve decidir, quem deve planejar é quem tem o poder da caneta. O PPA deve valorizar o debate político estratégico em contraposição ao debate técnico orçamentário, ou seja, sempre contratam uma pessoa de fora que não tem nada a ver com a realidade do município e trazem ela para fazer algum planejamento, alguma questão estratégica, o que não vai funcionar. Tem que ser feito com as pessoas do município. Para tanto, deve ser promovida uma flexibilização da metodologia de elaboração do PPA, de forma que cada setor possa apresentar suas metas e prioridades de acordo com sua experiência de planejamento. Ou seja, que a gente aborda, tem que ser as pessoas que estão envolvidas naquela situação a planejar. Outro importante fator é valorizar a regionalização do PPA, é o que nós falamos, a regionalização em detrimento à universalidade. Por fim, deve ser esclarecido que não cabe ao PPA promover a transparência do gasto público, e sim orientá-lo. O que vai fazer a preocupação da transparência tem que ser levado a cargo da lei orçamentária. São Simão, o PPA de São Simão, está incluso na lei 644, de 18 de dezembro de 2017. Essa é a lei orçamentária do município. Ela tem apenas essa página e são vários outros anexos. O que eu fiz? Eu conversei com o controlador interno e o que ele fala? Que ele não consegue acompanhar o PPA de São Simão. Ele deveria, mas ele não consegue. Então, a lei aqui em São Simão continua como em todas as outras, sem eficácia alguma. Pode passar. Nas nossas considerações finais, o que falta é o interesse do Poder Executivo e do Congresso Nacional em discutir os programas inseridos no PPA. É o que a gente vem sempre salientando. A presença do Poder Executivo e de quem realmente tem o poder de fazer o PPA. A falsa impressão de que este não passa de um documento burocrático e de pouca utilidade, a formatação padronizada para todos os entes públicos e a não observação da regionalização, entre outros motivos, levam o plano plurianual a ser esquecido nas prateleiras, ou seja, ele só fica criando poeira e não tem a efetiva função organizada. Basta apenas a vontade dos governantes em fazer acontecer, em dar mais atenção a este instrumento. Se os detentores das decisões tivessem mais conhecimento sobre o quão é importante ter um plano com metas, datas e finalização, não perderiam mais um ano sequer governando de forma instintiva. Ou seja, estamos à mercê de governantes que entram para governar, que entram para fazer uma gestão e eles simplesmente, o que eles fazem? Ah, está funcionando a saúde, beleza, está funcionando a educação, está perfeito. Sendo que o que a gente precisa é de um planejamento para que haja um futuro para nosso município. Nesse momento, então, eu gostaria de agradecer a todos os professores, a todos os funcionários, que a gente tem do polo da UEG aqui em São Simão, que são competentíssimos. Queria falar também do professor Antônio Dirceu, que nos ajudou muito, que nos incentivou e que nos fez chegar até o final, que é essa apresentação. Quero agradecer a todos os alunos, que estavam junto com a gente, pela amizade, por tudo, meus familiares e todos os meus amigos que conseguiram, que me incentivaram a chegar até onde eu cheguei. Muito obrigada.